que beleza. Vamos lá? Mas dessa vez com empate também do Santos, mas a gente começa então com o clássico lá na Vila Belmiro, Mário. Tá aí então o empate em 2-2 que arrancou o empate no finalzinho. O Santos teve bronca, reclamação de arbitragem, mas o Corinthians teve o placar em sua vantagem 2 vezes no jogo. E o Santos começou bem o jogo, começou bem. Aos poucos o Corinthians foi melhorando, encaixando, e acho que o Corinthians foi melhor por mais tempo. Só que deu uma bobeada na reta final também, né? Tem 1000 coisas para fazer com a bola que está saindo para a lateral. A que você não deve fazer é devolver ela numa situação perigosa, dentro da área, inclusive. O Corinthians então abre 1-0, depois, primeiro eu tomei um susto assim com esse gol, falei, nossa, onde é que tava o Cássio? Aí depois deu pra perceber que a bola desvia no Gil, né, Eugênio? Sim, um desvio que acaba traindo o goleiro, e não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Um jogo também muito marcado por reclamações, 1000 de arbitragem, nossa, muita reclamação, mas depois a gente vai entrar nesse mérito, imagino eu. Pra mim, tá certo. Pois é. Tudo que foi marcado tá certo. Uma outra discussão ali. Mas o resultado que o São Paulo torcia, né? Esperava, queria que acontecesse. E a gente vai para uma última rodada ainda com algumas definições para saber se o Santos consegue a classificação para a fase final ou não. Mais uma assistência e mais um gol para ele. O Rafael Veiga e o Palmeiras seguem nessa boa disputa, não é, com o São Bernardo, de quem tem a melhor campanha no Paulista, e ontem a vitória por 2-1 lá no Allianz, Marcos. Isso porque no sábado o São Bernardo pontuou no Morumbi, né? Fez 3 pontos no Morumbi. É uma boa disputa, né? Meio que obriga o Palmeiras... não obriga nada, né? O Palmeiras se diverte jogando. Foi um jogo até mais difícil em alguns momentos. E eu achei que o Gabriel Menino subiu muito nessa bola. Impulsão, né? Achei que foi... Olha isso. Se fosse o Cristiano Ronaldo, vocês iam ficar medindo quanto ele saiu do chão e tal. Mas foi o Gabriel Menino. Acho que ele foi muito bem mesmo. E a gente já está vendo o segundo gol com, de novo, participação, né? Mas agora direta, decisiva do Veiga. E ainda na reta final o Palmeiras toma um gol e em algum momento também meio que se complica. Tem acontecido, né? O Abel ficou bravo ontem até na entrevista, que é essa questão de falta de atenção, né? Na reta final do jogo. E aí no finalzinho quase tomou um sufoco. Sim, ali. Uma outra bola alta na área também. O Atlético Paranaense venceu, então Londrina por 1-0, gol do Terans. Olha isso. Ai. Essa aí é aquela que o torcedor vai tirando no grito também, né, Marco? Nossa, olha o calafrio, né? Já imaginou o goleiro? Nossa. Não, meu filho, não faço não. E aí foi no segundo tempo que o Terans entrou na partida e deu a vitória para o Furacão. O Atlético Paranaense então segue invicto na competição. O Londrina decepcionou, né? Só o 10º colocado ali no Campeonato Paranaense não avançou para a próxima fase da competição. E já mudou de técnico, já arrumou confusão, tudo, né? E o Londrina é time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Paranaense pode estar dando um recado pro Londrina. Atenção então aí para o Londrina, 2 rebaixados já então no Paranaense, o Rio Branco e também o Foz do Iguaçu. Belo gol, hein, do Terans. Olha lá. Com calma colocada, dando a vitória pro Furacão, ó. Essa desviou também, né? Subiu, né? Subiu. Isso aí também é um problema pro Curitiba, né? O Operário fez 3-0, né? Foi. Curitiba estava invicto na competição também, Marra, perdeu essa invencibilidade. Mas eu achei uma pancada meio forte. O Operário fantasma, né, que caiu da Série B no Campeonato Brasileiro, tem passado por alguns problemas, né? Mas o Operário há 2, 3 anos foi campeão paranaense, né? Mesmo assim, 3-0 eu achei meio forte. O Curitiba então cai para a 3ª posição na classificação. O Operário é o novo vice-líder do campeonato paranaense, com essa vitória então em cima do Coxa por 3-0. Aí já nos acréscimos, Mário. Gol de falta meio por baixo ali, né? Meio rasante. E olha a tela que vem por aí. Os estaduais pelo Brasil, outros resultados. Tá no Baiano, o Vitória ficou no empate e o Bahia perdeu. Não, peraí, o Vitória ficou no empate com o Barcelona. Aí diferente o nível, né? Diferente. Eu pensei até que eu tinha falado algo errado.
No Goiano, o Goiás atropelou. Nossa. No Paranaense, o Remo venceu também. Paraense. Bem, no Paraense, desculpa. E no Mato Grossense, o Cuiabá fez 5-0 no Luverdense. E o Vitória, assim, não se classificou, né, para a fase final do Baiano e também está fora da Copa do Brasil do ano que vem, porque como ele não se classifica, são 3 vagas lá no estado para a Copa do Brasil, os 3 melhores do estadual, o Bahia, então, está fora. Aí, Copa do Nordeste, era um bom duelo também, Eugênio, entre duas equipes que estavam bem, ainda estão bem na competição, mas, claro, o Fortaleza em seu grupo liderando com a vitória por 2-1 no Náutico. Mas teve chadeiro. Teve chadeiro porque no gol do Lucero havia impedimento, o pessoal do Náutico reclamou uma barbaridade, mas ficou por isso mesmo, né? Vitória do Fortaleza, que tem um desafio duríssimo essa semana, que é o jogo de volta. O jogo de volta da Libertadores, né? Depois de um empate no Uruguai contra o Deportivo Maldonado. Pois é. Venceu. E aí o lance, expulsão, chance de gol ali. Bom, a gente fala muito também sobre Conmebol Libertadores, Bruno, porque a gente começa a semana falando do que rolou no final de semana, mas a gente vai projetando os próximos dias, tem Recopa de um lado, decisão pro Atlético na Libertadores, decisão pro Fortaleza também na Libertadores. Tem muita coisa que pode definir a temporada dessas equipes. Terça, quarta e quinta, então amanhã tem Recopa, daqui a pouco a gente fala, na quarta é o jogo do Galo, na quinta é o jogo do Fortaleza. Então essa é a super sequência pra gente por aqui. Aí então os próximos jogos ou uma rodada de clássicos então na Copa do Nordeste. Lembrando que o Fortaleza então lidera o seu grupo. O Náutico é o segundo colocado do seu grupo, ainda bem na competição, Mari. Tem Náutico, Sport, CSA e CRB, hein, pra gente ficar de olho também na partida. E tem Bavi no dia 5/3. Tem 5/3 é o quê? É domingo. 4 da tarde na ESPN no Star Plus. Bavi, hein? Vai pegar fogo. E tem Vasco da Gama, hein, com novidades, porque tem jogador jovem que está voltando. O Vascaíno está empolgado por isso e também, claro, com o jogo de hoje, Mari. Vamos com as informações, então, do lado Cruz Maltino da História. Beta, bom dia para você. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia pra você, pro aniversariante também, pro Bruno e Ivana, ou seja, tá em festa aí em São Paulo, de repente eu pego um avião, vou pra ir pra comer um pedacinho de bolo com vocês. Pois é, falar então desse Vasco que entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca, na rodada da competição, mas como o Bruno falou, tem novidade. Andrei, volante revelado na base, que foi vendido ao Chelsea, está retornando. Tudo certo, então, para a volta de Andrei, que vai chegar por empréstimo até julho. O Vasco ainda não divulgou oficialmente essa informação, mas o próprio Andrei fez um post nas redes sociais, colocou ali, ó, o reverse aí e a cruz de Malta, ou seja, Andrei está voltando. Ele que esteve perto de assinar com o Palmeiras, mas o clube paulista não aceitou as exigências do Chelsea. Exigências que o Vasco aceitou, que são elas: liberar o Andrei para disputar o Mundial e também liberar o jogador para fazer a pré-temporada com o Chelsea, que é em julho. Então, o Andrei vai chegar aí por esse empréstimo até o meio do ano. O GE divulgou primeiro a informação que faltava um acerto com os empresários do jogador, porque o Vasco ainda precisava pagar 30% referente, né, esse valor à venda ao Chelsea, porque o Andrei tem direito aí, tem direitos econômicos a receber por conta do contrato, mas o Vasco ainda não tinha feito esse pagamento, então combinou com os empresários, os representantes do jogador, que esse pagamento será feito em 3 parcelas e a última então será paga em abril. O Andrei então de volta ao Vasco da Gama. O próprio técnico Maurício Barbieri tinha falado que seria um reforço, né, importante, que qualquer técnico gostaria de ter o Andrei no elenco. Que o Paulo Brax, recentemente, numa conversa informal com jornalistas, falou que gostaria de ter o Andrei, nem que fosse por um jogo. Então, ele está de volta, já está no Brasil há mais de uma semana e deve assinar, então, o contrato ainda hoje com o Vasco da Gama, chega por empréstimo. O Vasco que hoje, como eu disse, enfrenta o Boa Vista pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, está em 5º lugar na tabela de classificação. O Boa Vista é o lanterna em caso de vitória, se o Vasco conseguir os 3 pontos, logo mais, então, fecha a rodada em 3º lugar e deixa muito bem encaminhada a classificação para as semifinais da competição. O técnico Maurício Barbieri deve repetir o time que venceu o trem do Amapá pela Copa do Brasil. Só fica a dúvida se ele começa com Alex Teixeira na equipe titular ou se vai com Nenê. Bruno, Mari, volto com vocês. E Bruno, mais uma vez, feliz aniversário. Valeu, Roberta, obrigado. Roberta, não tem nada de pegar avião pra comer bolo, não é pra festa. Farofa do Bruno Vicari, tá? Adorei, E essa dura, viu?
Dura, né? Nossa, é o vambora. Bruno Palusa, né, que funciona. Uma semana de festa. A gente despede da Beta e chama, então, outro convidado da sua festa, Bruno? Claro que ele tá sempre convidado, tá? O Cícero Melo, aliás, eu faço um aniversário no mesmo dia que o PEC. Só que o PEC dia 22 e você dia 27. Mas tudo bem, a gente tem a mesma idade, é isso que interessa, não é, Cícero Melo? É verdade, Bruno. Hoje, sem confusão nenhuma de datas, tudo esclarecido. Queria mandar um grande abraço para você, dizer que é um prazer participar do programa no dia de seu aniversário, que você não fique nunca rabugento, continue sempre com essa alegria que você demonstra todos os dias no ar. Estamos aqui no Maracanã, palco desse Flamengo Independiente Del Valle, final da Recopa Sul-Americana, que a torcida do Flamengo está aí preocupada, né? Já perdeu a chance de ir à final do Mundial de Clubes com o Real Madrid, também perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, grande adversário a nível nacional, e praticamente o Flamengo, para a sua torcida, tem a obrigação de ser campeão amanhã aqui no Maracanã, que vai estar lotado. Uma carga total que há muito eu não vi aqui, 73 mil ingressos colocados à venda, e desses 73 mil, 70 mil já foram vendidos antecipadamente. A arbitragem vai ser toda uruguaia, né? O árbitro Andrés Matonte, então estará aqui o uruguaio para dirigir este jogo. O Maracanã está recebendo aqui seus últimos retoques, gramado sendo aparado, a rede sendo esticada, muitos turistas fazendo aquele tour, aquela visitação, você pode ver ao fundo aqui, eles vêm, pagam um ingresso de visitação e conhecem o Maracanã todo. O Flamengo tem que vencer por 2 gols de diferença, perdeu o jogo de ida ao Quito por 1-0, para sair campeão nos 90 minutos. Se vencer por 1 gol de diferença, tanto faz. 1-0, 2-1, 3-2, não tem o gol fora de casa no regulamento. Aí vai tudo para prorrogação. E se permanecer empatado, o campeão da Recopa Sul-Americana vai sair na disputa por pênaltis, né? O técnico Vitor Pereira, que está bastante pressionado para conquistar esse título, já que ainda não conquistou nenhum título, já é o terceiro que o Flamengo está disputando nessa temporada, poderá ter reforços, né? Estão treinando com a equipe. O Pedro, atacante, se recuperou das dores na coxa esquerda lá no primeiro jogo, e o Gerson, que já está de fora aí alguns jogos, dores no tornozelo, voltou a treinar. Normalmente ele pode ter esses 2 reforços. Quem está fora é o Léo Pereira, zagueiro com dores, lesão na coxa direita, ainda está na fase de transição, não vai ter condições provavelmente nem de ir para o banco de reservas. Lembrando que o Flamengo, desde 2019, perdeu em mata-matas, de 4 mata-matas que disputou, não conseguiu reverter em 2 oportunidades que ele saiu atrás. Foi em 2020, com o São Paulo, Copa do Brasil, e com o Fluminense do Campeonato Carioca. Saiu atrás no primeiro jogo, nesses 2 mata-matas ele não conseguiu reverter a situação, que é o caso de amanhã. Tem que reverter esse resultado negativo de 1-0 lá em Quito. Voltamos aos estúdios aí. Valeu, Cícero, muito obrigado. E olha esse convite em 3D pro Fã do Esporte, tá? Você acompanha o jogo de volta, então, da Recopa entre Flamengo e Independente Del Valle aqui na ESPN, no Star Plus. Convite feito pra vocês, ó, horário, terça a partir de 9h15, ESPN e Star Plus. E, claro, toda a nossa cobertura também ao longo do dia, que já começa hoje, né, Bruno? Já começou aqui no nosso Sport Center, mas já anotado aí na agenda, então, amanhã, às 9h15 da noite. A gente volta já lá com o Cícero Melo ao vivo do Maracanã, hein? E tem muito também do Campeonato Paulista, com um empate no Clássico, a vitória do Palmeiras e muito mais. Vamos pra Inglaterra também, hein? Falar do Manchester United. A gente já volta.
Messi, Mbappé, Benzema. Hoje à tarde, às 5 horas, nós conheceremos aqui na ESPN o melhor jogador do mundo, tá bom? Tem o FIFA The Best com a nossa transmissão e também lembrando que o Richarlison concorre ao prêmio de Gol Puskás, o gol do ano passado. Bom, por falar em gol ou gols, 4 ontem na Vila Belmiro e a Lili Nascimento acompanhou todos de muito perto lá no empate do Santos com o Corinthians e agora já tá no Corinthians e, claro, está aqui no Sport Center. Bom dia, Lili, tudo bem? Olá, Bruno, bom dia para você, para a Mari, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Primeiramente, feliz aniversário. Fiquei aguardando aqui, né, para ver se eu também seria convidada para a FPV, a festa do Pai Vicari. Não rolou o convite, mas tá tudo certo, ainda chego com as informações mesmo magoada. Mas vamos lá. Foi um clássico com emoção até o último minuto. 2 times que entraram com desfalques em campo, no caso do Corinthians. O técnico Fernando Lázaro não tinha nem o Rafael Ramos e nem o titular Fagner à disposição. O Fagner foi por questões de controle de carga mesmo, para descanso. O Rafael Ramos sentiu 2 musculares. Então, o Fernando Lázaro precisou improvisar o Duqueiroz como lateral direito. Ele já tinha feito sua posição antes e o Fernando Lázaro gostou muito da atuação dele ontem. No caso do Santos, o Ângelo não foi nem relacionado para a partida também por conta de desconforto muscular na partida da Copa do Brasil contra o Ceilândia. Aí o Lucas Barbosa entrou no lugar dele, inclusive marcou o gol. E ali no aquecimento, antes da partida começar, o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, não se sentiu bem. Aí o Lucas Pires precisou entrar no lugar dele. O Lucas Pires que estava envolvido naquela polêmica do primeiro gol do Yuri Alberto, que foi anulado. Bom, esses times entraram em campo com esses desfalques e mesmo assim fizeram uma grande partida, cada um com uma visão diferente. No caso do Corinthians, o Fernando Lázaro enxerga que saiu um gostinho amargo, porque o Corinthians parecia que estava com o jogo nas mãos ali no finalzinho da partida e depois daquele passe do Giovani, a falta, o pênalti cometido ali pelo Maicon, Marcos Leonardo conseguiu reverter e empatar e o Santos ainda até os últimos minutos tentou buscar a virada. Então, para o Fernando Lázaro, gostinho amargo e um gostinho doce para o Odair Hellmann, que conseguiu buscar o empate e o time até o final lutou para tentar ao menos uma virada. Vamos ouvir o que os técnicos falaram depois da partida. Ressaltar que 2 vezes nós buscamos o placar, mesmo numa situação difícil física, porque as substituições todas que eu fiz, a não ser a do Juan por último, foram todas porque os caras pediram para sair, porque sentiram esse processo. O Corinthians se preparou para a partida só, ficou uma semana descansando para o jogo, isso é uma diferença técnica. Nós viajamos, nós tivemos um desgaste mental, físico para conseguir uma classificação na Copa do Brasil. Essa equipe está em construção, o Corinthians está pronto e poderemos até, eu acho que vendo todas as situações também ter saído com a vitória. O Corinthians também criou, então acho que o empate foi de um resultado justo para o que as 2 equipes fizeram em campo. Mas faz parte, né? Um clássico, são às vezes detalhes e os atletas também, é bom sentir dessa forma também, né? E é uma mudança de você sair de um clássico fora de casa com um empate e com um gosto amargo, no sentido de que merecia e poderia ter tido mais. Tomar mais um gole aqui para tentar engolir ainda aquele primeiro gol anulado, assim. Depois do lance ali, revendo aquele momento ali, não dá, na minha opinião, para colocar. O Yuri tá vindo num movimento ali que ele não tira uma condição, a bola tá lá do outro lado, assim, jamais nem chegaria perto de nenhuma ação no que vai ter lá no duo. A gente tem uma tela, Lili, fica com a gente aqui, falando sobre os números do jogo. Então, posse de bola. O que está em vermelhinho é que cada equipe foi melhor. O Corinthians teve mais posse, 58%. O Santos finalizou mais, mas no alvo foi menos, né, do que o Corinthians. 3 grandes chances para as 2 equipes, 18 ações na área do rival. O Santos conseguiu contra 12 do Corinthians. Só que passes certos e desarmes, o Corinthians foi melhor. A atuação ali do Fernando Lázaro, beber a água para engolir aí. Vamos lá, o Odair Hellmann fala sobre um resultado justo, o Fernando Lázaro fala sobre um gosto amargo. Qual que é a avaliação que você faz, Marlon? Não, eu acho que o Corinthians esteve mais perto da vitória por mais tempo. A vitória escapou das mãos do Corinthians, para mim, por uma sucessão de erros. Desde o primeiro cruzamento até o não corte do Balbuena e depois 2 decisões erradas. A pior certamente foi a do Giovani,
E eu acho que o Michael também poderia não fazer o pênalti. Mas é muita decisão errada e é muito erro, e que o Santos não tem absolutamente nada com isso, foi lá e aproveitou. Por mais que os números mostrem que o Santos bateu muito pro gol e que até finalizações no gol tá empatado, né? Uma diferença pequena ali pro Corinthians, uma finalização. No alvo foram 2 pro Santos, 5 pro Corinthians. A sensação que eu tenho é o Santos se esforça demais para fazer o jogo acontecer. O Corinthians consegue fazer o jogo acontecer com mais tranquilidade. E isso é sim um carimbo no bom trabalho atual do Fernando Lázaro, que tá seguindo. Concordo com ele, concordo com o Odair Hellmann, são processos que estão iniciando, mas o início do Corinthians é o início. Essa turma já estava aqui o ano passado, a gente vai fazer algo um pouco diferente. A do Odair Hellmann, não. Ele também tinha uma turma que estava o ano passado, mas uma turma que sofreu o ano passado. E alguns novos jogadores que estão ainda no momento de adaptação, inclusive o próprio Hellmann, o Falcão que está acima dele. Então o Santos está umas casinhas para trás no que diz respeito ao avançar da ideia de jogo, o que é normal. Mas eu achei o jogo bom. Eu gostei do volume de jogo do Santos no início do jogo. Os primeiros 15 minutos ali, né? O Corinthians não tinha como jogar, tal, mas aos poucos a poeira foi baixando. Se você comparar o que o Santos não fez nos clássicos contra o Palmeiras e contra o São Paulo, existe até uma evolução aí no Santos, né, Eugênio? É isso, né? É isso que se espera, que exista a evolução. Ela já vinha sendo notada, né, nas últimas rodadas. O Santos vem conseguindo sair de um buraco que ele se meteu no início da competição. E eu acho que esse jogo de ontem é muito significativo, porque ele consegue passar por um clássico sem ser derrotado, né? E você pode achar que foi mais um pouco para lá, mais um pouco para cá, mas no todo foi um jogo equilibrado, né? Não é absurdo nenhum ter terminado empatado, embora o Corinthians tenha estado na frente 2 vezes. Embora o Santos tenha tido menos finalizações no gol, mas se a gente for para a estatística lá dos gols esperados, ele tem até um número um pouquinho maior do que o Corinthians, em virtude das situações que foram criadas para as finalizações. Então é um jogo muito nivelado, e eu acho que isso mostra o Santos conseguindo crescer. Até onde vai a gente não sabe, mas ele consegue ser um time mais competitivo hoje do que era há 3 semanas. Ô Lili, a gente viu o Lázaro reclamando, ou ainda não entendendo o primeiro gol anulado do Yuri Alberto. Até o Corinthians na hora brincou com isso nas redes sociais, mas foi curioso que já no intervalo do jogo o próprio Yuri Alberto admitiu que ele interfere ou participa da jogada. Não é sempre que a gente vê um jogador reconhecendo e falando assim, né? Exatamente, o Yuri Alberto ali no intervalo, na entrevista, ele falou que realmente tocou no Lucas Pires, e quando eles voltaram do intervalo, estavam ali em campo esperando o apito inicial da segunda etapa, e pude perceber o Yuri Alberto e o Lucas Pires conversando e simulando o que teria acontecido ali na área, e você percebia que o Yuri Alberto falou assim, não, ok, realmente eu fiz. Então ele acabou assumindo, mas na coletiva de imprensa, o Fernando Lázaro, vocês viram, né, precisou tomar um gole de água para tentar engolir essa anulação do gol que ele achou que foi injusta, porque para ele o resultado em si foi injusto, já que o Corinthians, segundo ele, criou mais, teve mais chances, estava com o jogo nas mãos ali no final, mas é aquela coisa, né? O Santos que entrou pressionando no início do primeiro tempo, pressionando no início do segundo tempo, no finalzinho ali, depois daquela cobrança de pênalti, puxou um gás e estava buscando a virada. Então o clima entre os torcedores do Santos era como se o Santos tivesse